Primeiro, eu gostaria de te dar os parabéns. 21 quilômetros não é para qualquer um. Então, se você chegou aqui, com certeza você já percorreu muitos e muitos quilômetros. Eu aposto que lá no comecinho, quando você aguentava correr 2 ou só 3 quilômetros, né, já ficava totalmente ofegante, você nem sonhava em fazer 21 quilômetros, né? Com certeza era uma coisa muito, muito distante ali. Você já chegou até a pensar: poxa, acho que eu nunca vou conseguir chegar ali nesse nível de correr 21 quilômetros sem parar. Então, com certeza você já passou por muita coisa, já treinou muita coisa, já fez muitas corridas por aí. Então, meus parabéns por ter continuado cuidando de você, praticando um esporte tão legal e que com certeza traz muitos benefícios para a sua saúde. Se você não me conhece, meu nome é Fernando Nishizal, eu sou nutricionista e a minha missão é ajudar você a melhorar a sua alimentação. Eu também sou maratonista, então eu creio que tem alguma bagagem aqui que pode ser muito útil para você. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações. Assim você vai receber um aviso toda vez que eu publicar um vídeo novo por aqui e você me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui para você. Eu também tenho um perfil lá no Instagram onde eu compartilho bastante informação e sempre abro caixinha de perguntas para tirar as dúvidas do pessoal que me acompanha por lá. Me segue lá, vou deixar o meu arroba aqui e também vou deixar o link aqui na descrição. Quando nós vamos falar sobre o que comer antes de fazer 21 quilômetros ou a meia maratona, é importante a gente separar em dois grandes momentos aqui: os momentos de treino e o momento do dia da prova, tá bom? Por que é importante a gente separar esses dois momentos? Existe uma razão simples, né? Que no dia da prova você não vai fazer absolutamente nenhum teste. Tudo que você for executar no dia da sua prova já foi testado, já foi treinado nos treinos. Para isso, exatamente para isso que servem os seus treinos. Os seus treinos não são só para você correr ali de acordo com o que o seu treinador prescreveu para você. É claro que fazer o treino ali físico, né, a parte física é importantíssimo para você conseguir fazer sua meia maratona com qualidade. Mas o treino não é só para isso, tem outras coisas que envolvem ali a corrida que também devem ser treinadas nos seus treinamentos. E é claro, uma das coisas que você também vai treinar nos seus treinamentos é a alimentação. Um ponto muito importante que às vezes eu vejo corredores experientes até esquecendo desse ponto aqui, que é: qual é o horário da sua largada? Sua largada vai ser às 8, às 7, às 6? Quando a gente fala de meia maratona, essa largada costuma ser um pouquinho mais cedo ali, né? Entre 7 e 6 horas, talvez até um pouquinho mais cedo. E por que saber a hora da largada é importante? Bom, primeiro, para você chegar ali na hora adequada, né? Para não chegar todo na correria ali para fazer a sua prova, chegar com tranquilidade, mas também para você treinar a sua alimentação. Por quê? Vamos supor que a sua largada seja às 6 horas, mas você está acostumado a fazer seus treinos às 8. E para começar o seu treino às 8, vamos dizer que você costuma acordar ali quase 7 horas, e 7 horas você faz o seu café da manhã e às 8 horas, né, você começa ali o seu treino. Se a sua corrida vai ser às 6 horas, normalmente às 6 você ainda está dormindo, você nem acordou ainda, porque você só vai começar o seu café da manhã às 7 horas. Então vai ser bem diferente do que você costuma fazer. Porque vamos lembrar lá como é que é a sua rotina da manhã. Você acorda, você vai no banheiro e aí você toma o seu café, ou você acorda, vai tomar o seu café e aí você vai no banheiro e depois você vai para o local do seu treino e vai começar o seu treino ali às 8. Só que no dia da prova, você vai largar às 6 horas da manhã.
Ou seja, o seu momento de café, de ir ali no banheiro, ainda nem foi, porque é só às 7, a partir das 7 que você faz isso. Ou seja, provavelmente você vai acordar às 5 horas e eu acho que bem antes disso até, talvez 4, 4 e meia, para você pensar no seu café da manhã, se você vai no banheiro, se não vai, ou seja, um horário muito diferente. O que pode acontecer, por exemplo? Supondo que você faz a sua programação normalmente às 7, ali 7 e meia, que você vai tomar o seu café e você vai no banheiro, esse horário, no dia da prova, você já vai estar correndo, você vai estar ali pela metade da sua corrida, mais ou menos, né, da sua meia maratona. Ou seja, pode ser que o seu intestino acorde nesse horário, porque é nesse horário que você costuma ir no banheiro. Então, uma coisa legal de se fazer é você fazer alguns treinos mais cedo. Ah, então eu vou ter que fazer todos os meus treinos mais cedo, acordar 4, 4 e meia ali para fazer o treino às 6? Não. Nesses dias que você acordar mais cedo, o que você vai fazer? Você vai estar fazendo um simulado da sua prova, só para você entender como que o seu corpo vai funcionar com esse horário que vai ser muito parecido com o horário do seu dia da prova. Então, realmente é um dia de simulado total, não só da sua corrida, né? Provavelmente você não vai fazer os 21 quilômetros nos seus treinamentos, né? Você vai chegar provavelmente até uns 18 quilômetros mais ou menos, mas para você treinar esses outros momentos que também são importantes. E aí você vai ver como que o seu corpo reage ali acordando nesse horário mais cedo, para você já se programar para o que você vai fazer no dia D. Portanto, saber esse horário aí que você vai acordar vai ser importante, porque se você está acostumado ali fazer seu café da manhã às 7 horas e no dia da prova você vai acordar ali 4, 4 e meia, pode ser muito provavelmente que nesse horário você acorde e não tenha fome nenhuma. Por quê? Porque você nunca está acordado nesse horário, então é provável que você não sinta fome. Por isso que eu estou falando do simulado, para você acordar num horário muito parecido ali, para você ver o que acontece com o seu corpo e já você já ir pensando e se programando o que você vai fazer. Pode ser, por exemplo, ó, já que eu estou acordando muito cedo e ainda não estou sentindo fome, o que eu vou fazer? Eu não vou comer nada porque eu estou sem fome, mas eu vou levar ali uma, duas bananas para eu comer já ali na arena da prova. Como ela vai largar às 6, eu vou comer ali por volta de 5, 5 e meia, eu como essa uma banana ou duas bananas e faço a minha prova. Só que o que acontece? Você já fez esse teste nesse dia de simulado, então você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, como o seu corpo vai reagir. Isso é claro, né? Estou falando do exemplo da banana. Se você for fazer essa opção no seu dia da prova, é interessante que você já tenha feito isso nos seus treinamentos, né? Você não vai comer banana lá no dia da prova se você nunca comeu banana antes de correr, principalmente nos seus treinamentos. Então, reforçando, no dia da prova você não vai testar nada. Não é porque eu estou falando aqui de uma opção que eu acho que seja interessante que você vai fazer esse teste no dia da prova. Se você estiver pensando em utilizar essa opção, você vai fazer nos seus treinos. Fazendo nos seus treinos e tendo uma boa resposta, né, nesse treino, aí sim você coloca como uma opção para o dia D. Um outro ponto importante aqui que você precisa considerar sempre que você estiver pensando o que você vai comer antes de sair para correr é o tempo que você tem antes de iniciar esse treino ou a sua corrida e o tamanho dessa refeição. E aí, quando a gente fala do tamanho da refeição, um outro ponto importante é a consistência dessa refeição. Beleza, vamos por partes agora. Por que tempo antes de eu iniciar essa minha corrida? Quanto mais tempo eu tiver antes de iniciar a minha corrida, maior pode ser essa refeição. Por quê? Porque eu tenho mais tempo até chegar no momento de iniciar esse treino, então eu tenho mais tempo para digerir esses alimentos, tá bom?
Então, quando eu tenho mais tempo, as refeições podem ser maiores. Quando eu tenho menos tempo até o início do meu treino ou da minha corrida, essa refeição tem que ser menor. E aí eu falei do outro ponto que é consistência dos alimentos que vão fazer parte dessa refeição. Quanto mais longe, quanto mais tempo eu tenho até iniciar minha corrida, a consistência desses alimentos pode ser maior. Os alimentos podem ser mais consistentes. Por exemplo, vamos falar de um prato de comida, arroz, feijão e um bife, por exemplo. Se eu for correr somente depois de 3, 4 horas depois dessa refeição, essa refeição pode ser mais sólida. Se eu vou correr depois de 1h30, 1 hora depois dessa refeição, é legal que a consistência dessa refeição seja menor, ou seja, ela seja mais pastosa. Por quê? Porque uma refeição pastosa é mais fácil de digerir do que uma refeição totalmente sólida. Então, se eu tenho menos tempo, essa refeição pode ser mais sólida. O exemplo que a gente tem é muito interessante. O iogurte com frutas, por exemplo, pode vir a ser uma opção se eu tenho um tempo intermediário até o início da minha corrida. Se eu tenho menos tempo, vamos supor 30, 20, 10 minutos até o início da minha corrida, essa consistência tem que ser menor ainda, ou seja, mais próxima do líquido. Uma opção interessante que a gente tem são os sucos de fruta, então suco de laranja. E se eu tenho pouco tempo, é legal que esse suco de laranja não tenha muitas fibras, por exemplo. Então pode até ser um suco coado. Ou a gente tem o suco de uva integral, por exemplo, que também não vai ter fibras. Então é interessante que a gente tenha opções líquidas. A água de coco também pode ser uma opção interessante se eu tenho pouco tempo até o início da minha corrida. E agora falando um pouquinho sobre nutrientes e esse tempo que eu tenho até o início da minha corrida e essa facilidade ou dificuldade de digestão dos alimentos, vamos falar das proteínas, por exemplo. Eu posso ingerir proteínas antes da minha corrida? Eu até posso. Qual é o detalhe aqui? As proteínas não serão o nutriente mais utilizado para eu desenvolver a minha corrida. Os carboidratos terão maior preferência para isso, né? Para geração de energia para eu utilizar no momento da minha corrida. Então as proteínas não são tão interessantes assim. Mas pode ter, porque eu posso ter um conforto gástrico, né? Algumas pessoas não gostam de correr com o estômago totalmente vazio. Tem gente que prefere correr com o estômago totalmente vazio. Então as proteínas, por terem uma digestão um pouco mais lenta do que os carboidratos, podem ser uma opção ali para eu ter mais conforto. Então, né, falando sobre o café da manhã, a gente pode ter os ovos ali, a gente pode ter o leite, a gente pode ter o iogurte, a gente pode ter algum queijo. São as opções mais comuns que vão aparecer ali no café da manhã. A quantidade, né, ou a consistência, ovos, queijo, são mais consistentes. O leite já é líquido e o iogurte é um pastoso. Então essa consistência depende do tempo que eu tenho até o início da minha corrida e também tem um outro ponto que é a individualidade. E aí, de novo, individualidade, por isso que você vai fazer o teste durante os seus treinamentos para saber qual a opção você consegue, qual a opção é interessante para você, que você se sente confortável. Por isso que você precisa saber quanto tempo você tem, qual opção você vai fazer, qual o tamanho dessa refeição, qual a consistência dos alimentos que você vai escolher. Por isso que os treinos são muito importantes. Você vai entender como que você se adapta melhor, quais as melhores opções diante do cenário que você tem. Por isso, não deixe passar em branco essas informações. Sempre que você for fazer ali o seu treino, guarde essas informações muito bem guardadas. Se você quiser escrever um diário, por exemplo, de o que eu comi, que horas eu comi, quanto tempo eu tinha até meu treino, como eu me senti durante o treino, qual foi a minha performance durante o treino, como eu me senti depois na recuperação desse treino,
são coisas importantes que a maioria das pessoas não faz e por isso que a maioria das pessoas demora muito para evoluir na corrida. Vamos falar então do carboidrato, né? O carboidrato, qual é a atenção que a gente deve ter ali com ele? A quantidade de fibras. As fibras também lentificam a absorção dos nutrientes. Então, a digestão desse carboidrato vai ser mais demorada se eu tiver um teor maior de fibras. E lembrando, as fibras também podem ativar o seu intestino. Então, você não quer que o seu intestino funcione no meio da corrida. Mas, de novo, isso só vai acontecer se você não tiver feito testes durante os seus treinos. Por isso, durante seus treinos, preste atenção nas opções que você está fazendo para saber se você está ingerindo uma maior ou uma menor quantidade de fibras e como que o seu corpo responde a essa quantidade. E para os alimentos fontes de carboidrato, a gente tem o querido pãozinho, que pode ser o tradicional ou integral, e aí você precisa lembrar da questão das fibras. A gente tem a aveia, que é um excelente carboidrato, mas de novo, a aveia tem uma quantidade de fibras considerável, então teste nos seus treinamentos. As frutas podem ser uma boa opção, a queridinha aí dos corredores com certeza é a banana. A gente tem os sucos, né? A gente comentou do suco de laranja, suco de uva ou água de coco. E a gente também tem os doces, principalmente os doces à base de carboidrato. Bons exemplos são leite condensado e o doce de leite. Eles têm uma consistência um pouquinho pastosa, então eles não vão ser aqueles do grupo dos líquidos totalmente, né? Eles ficam ali mais próximos do iogurte, por exemplo. Inclusive há quem use o doce de leite, né? Aquele sachêzinho lá, chup-chup, no meio da corrida. Ao invés de utilizar o carboidrato em gel, utiliza lá o saquinho de doce de leite no meio da corrida. É uma opção também que dá para fazer quando você for correr ali os seus 21K, tá bom? Agora conta aqui para mim nos comentários quais são as opções de café da manhã ou pré-treino que você costuma utilizar para correr os seus 20 quilômetros e também deixa aqui suas dúvidas e a gente troca uma ideia, pode ser? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um beijo e até o próximo.